Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo difícil, mas que eu acho que é muito necessário. A gente precisa falar, ou pelo menos começar a falar, sobre o trabalho invisível das mulheres. E esse vídeo não tem nem de perto o objetivo de contemplar esse assunto na sua integralidade, porque ele é um assunto gigantesco, mas acho que a gente precisa partir de algum lugar. Então, vamos começar essa conversa, porque já não dá mais tempo para esperar, gente. Bom, como que eu vou começar esse vídeo? Eu pensei em inúmeras maneiras, eu tentei fazer roteiro, eu imaginei ele na minha cabeça, eu ensaiei até coisas que normalmente eu não faço para os vídeos, mas eu resolvi começar ele da forma como esse tema se apresentou para mim, ou pelo menos começou a se tornar um pouco mais claro para mim, que foi numa vivência familiar. E aqui, gente, eu vou deixar bem claro que esse vídeo não tem nenhuma intenção de julgamento, de apontar papéis ou nada disso. Então a gente tava aqui na nossa rotina no fim de semana e normalmente no sábado a gente gosta de fazer alguma coisa pela casa. E aí nesse sábado a gente resolveu, o Carlos resolveu, meu companheiro, que ia fazer um painel para organizar as ferramentas. E aí a gente viu algumas ideias, e decidimos fazer um painel, onde elas pudessem ficar todas penduradas e abertas e prontas para o uso de quem quer que precise. E, enfim, esse era o objetivo, desse sábado de manhã, fazer essa melhoria para casa. E aí, nisso tudo, era um projeto que especificamente o Carlos estava trabalhando e eu fiquei então com a parte mais organizacional, tipo, fazer as rotinas, cuidar das meninas, fazer almoço, fazer toda essa parte da vida, dos cuidados. E aí, normalmente, a gente se divide, uma fica... Eu acabo ficando com a bebê mais parte do tempo, e ele faz essas atividades com a maior, porque ela já curte participar e ajudar. E aí, num dado momento, a gente tava lá fazendo, aí eu fui fazendo almoço, preparando as coisas, e começou a dar o horário do almoço. Acabou que viemos todos pra cozinha, e eu tava ali com a bebê, aí chegou a minha mais velha, e aí aquela dinâmica toda, de criança, nenê, fogão ligado, comida, criança com fome, aquela dinâmica interessante, acontecendo ali, tudo fervilhando, e eu já vi que eu tinha que apurar um pouco a coisa da comida, porque realmente estava passando do ponto e elas estavam com muita fome, e eu já ia precisar amamentar, enfim. Aquilo que a gente sabe como é que é tão fácil conversar entre mulheres, que é o timing, o tempo das crianças. O não perder o tempo. Quando a gente faz dentro do tempo, dá certo. A gente tá fadado ao sucesso. Quando a gente perde o tempo, a gente normalmente tá fadado a uma crise e aí vai ter que lidar com as consequências disso. E aí, no meio desse vucu-vucu, daqui a pouco o Carlos vira, bom, então já que tu tá aí, eu vou lá terminar o painel. E aqui, gente, de novo, sem julgamentos. Isso tudo faz parte de decisões e acordos feitos conjuntamente entre eu e o Carlos. E são decisões que a gente tomou conjuntamente, buscando a melhoria da nossa vida ou o caminhar da nossa vida numa direção que a gente acredite que é melhor para nossa família. Então a gente acredita que é muito importante a gente organizar a nossa casa de forma que ela fique mais sustentável, mais organizada e de mais fácil manutenção para simplificar o nosso cotidiano. Então aqui não tem hierarquia, não tem juízo de valor, não tem nada disso. Eu tô falando da dinâmica dos fatos, tá? Então o Carlos disse, não, então eu vou aproveitar que você tá aqui com as duas e vou lá e vou dar um gás para pelo menos terminar a pintura pra gente conseguir avançar no painel de ferramentas. E eu tava no meio daquele pandemônio, tipo, criança vencida, criança mais velha vencida, criança menor vencida. Almoço não tava pronto, tava com as panelas todas no fogão, as crianças precisando de atenção. O nosso compromisso com tentar trazer mais leveza pro cotidiano por fazer essas atitudes também, urgindo, gritando. Porque realmente é muito chato você deixar o negócio na metade da pintura, Quando ele subiu pra fazer isso e eu me vi naquela situação, eu falei, é isso uma das coisas que mais me deixa com um certo senso de injustiça na divisão dos trabalhos,
Passa um pouco por uma questão de reconhecimento, mas não é só reconhecimento. É uma questão de que o trabalho que eu faço, ele é um trabalho muito intenso. E eu aqui é a mulher, tá? Ele é muito intenso, gestar é intenso, puerpério é intenso, maternar é muito intenso. Claro que um filho é uma coisa visível, mas o filho pertence ao casal, né? Tipo, ele é fruto do casal. Mas presta atenção nessa situação em que eu estava. Muito provavelmente eu tava passando muito mais trabalho, né? Imagina que fosse eu, Patrícia, que tivesse as duas possibilidades de atividade. 2 crianças vencidas e fazer o almoço, terminar a pintura de uma peça para um móvel da casa. Se eu tivesse desempenhando as 2 atividades, essa atividade aqui para mim, as 2 podem ser muito prazerosas, tá? Mas essa atividade aqui é muito mais fácil. Ela pode cansar, pode ser uma coisa, né, que cause um cansaço físico, mas essa aqui é aquela que te leva aos teus limites, assim, emocionais, físicos. Eu diria que te leva quase ao limite de todos os teus limites. E qual é a grande diferença entre essas 2 atividades? De novo, digamos que eu estivesse fazendo as 2 atividades. Essa aqui, além de ser o mais fácil, ela é duradoura, ela é visível. Quando você faz um móvel, o móvel fica na casa. O móvel, ele é apreciado todos os dias. Quando você passa lá e vê, nossa, que bom que a gente fez isso. Sabe, que bom que isso aqui tá aqui na parede, que a nossa casa está mais ordenada. Quando você faz um almoço e você alivia, né, atende a criança vencida, a sua obra concreta, ela dura menos de 30 minutos. Porque eu terminei o almoço, servi o almoço, se comeu o almoço, se lavou a louça, as crianças já se estabilizaram, acabou a minha obra. E a necessidade da próxima obra já é em 2 horas, 3 horas no lanche da tarde. Então, são trabalhos muito trabalhosos, por mais redundante que isso seja, não visíveis e que são muito fugazes. Então, isso me deixou, assim, por um lado aliviada, porque eu consegui enxergar e acho que começar a verbalizar uma coisa que veio me incomodando muito. E não é... E aqui eu não quero entrar em, tipo, guerra de sexos ou coisa de pai participa, pai ajuda, pai não sei o quê. Eu quero ir para um lugar da gente realmente olhar para essas atividades e por isso que eu acho que o exemplo da mesma pessoa realizando as diferentes tarefas é muito rico, de que essas atividades do cuidado e que, consequentemente, são atividades que normalmente ficam sobre responsabilidade da mulher, elas são altamente trabalhosas, elas são gigantescas, intermináveis e elas são altamente invisíveis e altamente não vistas e altamente não reconhecidas. E eu acho que a gente precisa botar uma luzinha sobre isso, porque eu acho que só quando a gente consegue enxergar uma questão, um problema, ou uma situação de desigualdade, ou uma situação de injustiça, ou uma situação... Só quando você consegue enxergar uma coisa, que você consegue, então, legitimá-la e, se for o caso, mudá-la. E se a gente não falar sobre esse trabalho invisível, a gente não vai conseguir mudar ele. A gente não vai conseguir, e às vezes o mudar não é mudar o como ele acontece. Eu acho que é muito importante a gente falar que sim, os caras não podem gestar, não podem amamentar, mas os caras podem fazer comida, os caras podem cuidar da água, sabe? Mulher... Eu não sei como é que é, acho que a vivência é diferente nas diferentes mulheres, mas o que tem em comum, o denominador comum, é que mulher que amamenta sente muita sede. Gente, é uma quantidade de água que eu não dou vazão em ir buscar. Então, assim, se o teu companheiro consegue servir pelo menos 50% da água que você bebe e encher o filtro, por exemplo, já é, assim, um baita caminho andado. Mas eu acho que, sobretudo, é a empatia, sabe? De empatizar com a pessoa e ver que ela tá num momento super desafiador e admirá-la por ela desempenhar esse papel. Se dispor a desempenhar esse papel, mesmo que o fruto dessa obra, naquele momento, seja altamente invisível e altamente fugaz, né? É lógico que no long term, né, com o passar da vida,
É muito visível a gente ver a obra nos nossos filhos e ver a nossa prole bem, feliz, né? Colher os frutos de uma criação que a gente faz com amor, com carinho, isso é sempre impagável. Mas mesmo assim, os frutos dessa criação, eles nunca vêm para a mulher, porque não é a mulher que faz a criação sozinha. Então, quando a gente vai colher os frutos no longo período, a gente está falando de colher frutos compartilhados com todas as pessoas que ajudaram na criação daquela criança. E aí não entra o mérito, o crédito, a visualização do produto final como uma coisa feminina, até porque não é, né? Ela é e deve ser compartilhada. Mas você entende o que eu quero dizer? Que na hora do fazer, a divisão dos trabalhos ela é muito desigual. E na hora do colher, de olhar para aquele filho, para aquela filha, é uma divisão praticamente igualitária, porque é difícil, é tanto investimento, é tanto tempo, que não tem como você ficar esmiuçando o que é isso, o que é aquilo. É aquela obra completa, feita a muitas mãos, e é assim que deve ser. Eu quero terminar esse vídeo com outro exemplo, né, uma outra imagem de trabalho invisível. Eu conversei com algumas amigas e elas se relacionaram com esse exemplo muito rapidamente, que é a seguinte: quando eu arrumo a cozinha, e eu não tô dizendo que eu faço isso bem, melhor, tá, gente? Aqui eu tô tendo muito cuidado porque eu não quero ir pra um lugar de julgamento ou um lugar de apontação de dedos, porque eu acho que isso não leva a gente pra um lugar construtivo. Normalmente quando eu lavo louça, eu tenho tentado, nem sempre eu consigo, mas eu tenho tentado fazer um ciclo completo. Então eu começo guardando a louça que tá no escorredor e tento lavar imediatamente a louça que eu usei para cozinhar. E aí depois que a gente come, a ideia é tirar a mesa e lavar imediatamente a louça do comer. E assim a gente vai fazendo ciclos menores e completos, porque a gente viu que isso traz leveza pra gente. E o resumo da ópera é que quando não dá certo, né, quando dá aquelas pias cheias de louça e explode tudo, a cena do pós-organização de uma explosão, quando sou eu que faço ou quando é o Carlos que faz, é muito diferente. Nós dois resolvemos explosões, isso é bem dividido aqui em casa. Mas quando explode e o Carlos resolve, dá pra ver que ele lavou uma quantidade gigantesca de louça, porque tá tudo empilhado no escorredor. E provavelmente vai ter vários pratinhos secos e limpos colocados em cima da mesa da cozinha, né, que não foram morar nas suas casinhas finais. E quando eu vou fazer essa lavação, né, o que acontece? Às vezes eu deixo empilhado, se eu não consigo, se as crianças choram, se eu não dei conta por algum motivo, mas eu normalmente tenho como objetivo que se eu vou passar tanto trabalho para desatolar a cozinha, eu quero que ela fique com cara de arrumada. Então o que eu faço? E isso eu vejo que é um denominador comum entre as mulheres, e esse é o ponto que eu quero trazer. O que eu faço ou o que eu tento fazer na maioria das vezes? Eu tento lavar toda a louça, então fica aquele pilha enorme, e eu guardo as coisas que estão excedentes. Então eu seco e guardo nos lugares, nas suas casinhas, aquelas coisas que estão excedentes. E normalmente ainda cato algumas coisas que estão limpas e que ficaram em cima dessa mesa e que não foram para suas casinhas. Então, quando você olha o pós-explosão do Carlos e o pós-explosão meu, o pós-explosão do Carlos é um monte de louça lavada e o meu é um tiquitito. Só que você tá vendo que nesse tiquitito tem mais trabalho do que nesse monte gigante de louça lavada? É esse o ponto desse vídeo, é mais um trabalho invisível. Então o ponto não é ele não faz, ele não ajuda, ele não sei o quê. O ponto é o seguinte: os dois fazem, os dois, entre aspas, ajudam, participam, contribuem, use o verbo que você quiser aqui. Só que quando eu faço, parece ser muito menos. Só que na realidade parece ser muito menos porque eu passei muito mais trabalho. Então, gente, vamos botar luz nisso, vamos falar sobre isso, vamos começar a enxergar onde é que tá, né, o motivo da nossa exaustão, o motivo do nosso cansaço extremo. E aqui eu tô falando principalmente das mulheres, sobretudo daquelas pessoas que são responsáveis pelo trabalho de cuidado, porque o trabalho de cuidado, de limpeza, ele é altamente invisível e a gente precisa começar a enxergar ele e valorizar ele pra ontem, gente, pra ontem.
Acho que é fundamental a gente manter em mente que o que mantém uma casa não é dinheiro. O que mantém uma casa é dinheiro também. Trabalhos de cuidados não remunerados com crianças também são trabalhos e também são fundamentais para que a gente mantenha um lar. Ah, e não esquece de mandar esse vídeo para aquela amiga sua que tá precisando ouvir isso ou que tá precisando ter este vídeo para enviar para quem ela acha que precisa conhecer um pouco mais esse conteúdo. Juntas somos mais fortes. Espalhe a palavra.